Bom dia, boa noite a todos. Nós somos um grupo de PA, e eu sou o Hugo, E eu sou o Carlos Eduardo. e nós tentamos resolver um problema de gerar e solucionar um labirinto. Esse ficou o nosso projeto final. E aqui nós temos duas caixinhas, para a gente setar a largura, a altura e o número de paredes removidas no nosso labirinto. Pode gerar o labirinto. E a gente pode escolher solucionar com dois algoritmos, com a BFS e com a DFS. Nos dois algoritmos, ele vai começar do canto superior esquerdo e vai tentar achar um pixel verde. E quando ele acha, ele volta em amarelo. E agora eu vou explicar um pouco como a gente modelou isso. A gente usou basicamente os algoritmos de busca em profundidade e busca em largura, e tentando analisar, olhando o problema do fluid field, onde basicamente a gente não tem uma matriz, uma lista de adjacências implementando o nosso grafo. O nosso grafo é a nossa matriz de pixels nesse caso, onde os nós brancos fazem parte do nosso grafo, e a adjacência entre eles é justamente a aresta, a conexão do pixel no outro. Então, essa foi basicamente a forma que a gente modelou o nosso problema. Bom, olhando mais de perto, a gente criou uma matriz RGB, onde tudo 0 é o preto e tudo com 255 é o branco. Bom, então os nossos algoritmos vão procurar por uma posição válida e eles vão pintando o caminho de vermelho. Bom, e aqui vem a diferença dos dois algoritmos. Na BFS, ele vai sempre andar por camada, então ele vai pintar os dois vizinhos, até encontrar aquele pixel verde. Já a DFS não. Ela vai escolher um lugar para ir. Se ela bater a cara em algum lugar e não achar, ela volta pintando um verdinho mais escuro e tenta pelo outro lado até encontrar. Bom, vamos ver mais de perto o código. Bom, começando pela pasta inicial do nosso projeto, a gente tem uma pasta de back-end, uma pasta de front-end, e dentro do back a gente tem essa maze.py, e nela tem todos os nossos códigos do back. Bom, para DFS a gente usou uma fila, então essa é uma fila chamada de Q, e um dicionário dos pais para a gente pintar o caminho. Bom, então é o algoritmo normal da BFS, então enquanto a fila estiver cheia, eu vou fazer essa iteração. Eu já vou tirando um da fila e já vou pintando ele de vermelho. Nesse for ali de baixo, a gente vai buscar pelas posições válidas, ou seja, em cima, embaixo, na esquerda e na direita. A gente pode ver se a gente já chegou no final, então a gente coloca no dicionário de pais e mostra o caminho. O caminho vai pegar a posição atual e vai percorrendo e pintando todos os pixels. Depois a gente vê se a gente está na posição válida e vemos se ele é branco. Se ele for branco, a gente coloca o endereço dele no dicionário e dá um append na próxima posição. Já a DFS é muito parecido, porque a gente fez ela iterativa. A diferença é que a gente usou uma pilha, que ficou como o quê? Mesma história aqui, a gente pinta de vermelho, enquanto a pilha estiver cheia, a gente vai fazer esse for e buscar por posições válidas. Muda que quando ele é branco, eu tenho que dar um append no atual e no próximo. E se ele não achou nenhuma posição branca, ele vai pintar de verde escuro e esse emit, como o Cadu vai falar mais pra frente, ele vai mandar a matriz pro front-end. Bom, agora eu vou explicar como é que a gente fez o gerador de labirintos, que a gente também implementou usando o DFS. Assim, ele sempre gera um labirinto onde tem um caminho para ser resolvido. Então, basicamente, a gente considera que tudo é preto como não visitado. A gente gera uma tabelona preta e tudo não foi visitado. A gente passa a largura, a altura e as paredes que vão ser geradas. Então, basicamente, a gente tem aqui nosso algoritmo DFS. Ele pinta como visitado, que é pintar de branco, manda para o nosso front-end. E aqui, a diferença é que os vizinhos, a gente olha de 2 em 2. Porque a gente tem que gerar paredes, então não pode ser de 1 em 1. Eu vou explicar isso mais para frente. E aqui a gente tem nosso for, para olhar nossos vizinhos. A gente olha se ele está dentro dos limites do nosso algoritmo e pinta de preto e vê se ele não é preto, para ver se ele ainda não foi visitado. E a gente pinta o antecessor, porque assim a gente sempre vai gerar um caminho com adjacente, garantindo que tem paredes. Então assim a gente gera o nosso caminho do nosso labirinto. Eu vou mostrar aqui rapidamente, diminuindo o nosso tempo, para vocês entenderem melhor, que eu vou gerar novamente. Ó, ele vem percorrendo aqui os adjacentes, ele pula 2 e pinta um de branco anterior. Pula 2, pinta um anterior de branco. Sempre ele gera um caminho, tá vendo? E por que de 2 2? Porque quando ó, ele bate numa parte que já está pintada, ele sempre vai garantir que tem uma parede. Por isso tem que ser de 2 em 2. E a gente tem que garantir que é um número ímpar para garantir as bordas. Porque quando ele bate na borda, ele vai garantir que tem uma borda. Então, basicamente, foi isso que a gente implementou. E como é que a gente fez para mandar tudo isso para um front-end? A gente teve que usar um WebSocket. Por quê? Porque a requisição normal, ela só aceita uma requisição. Então, a gente mandaria a imagem final. Então, a gente quis fazer isso no WebSocket porque a gente conecta nosso front-end de forma permanente e fica mandando a matriz o tempo todo, naquele limite que a gente mostrou para vocês. Aí, basicamente, aqui a gente emite e manda para lá, ó, a nossa matriz de RGB. E aqui no front-end, basicamente, o que é legal de entender é a tag canvas do próprio HTML, onde eu pego essa matriz e renderizo ela no nosso front-end. Obviamente, temos outras pastas aqui que só estilizam, mas esse aqui é o principal. A gente recebe aquilo que está no nosso back e manda para o front. Então, basicamente, esse foi o nosso projeto. Qualquer dúvida, podem mandar um eixo no Git ou mandar pelo próprio Telegram da matéria. Foi isso, obrigado, espero que tenham gostado.